Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo bíblico e teológico. E o assunto dessa vez é bastante interessante. Sabe qual é o tema? A cremação do corpo. Será que aqueles que professam a fé cristã podem incinerar ou cremar o seu corpo? Será que a incineração ou a cremação não é uma prática pagã? E o que a Bíblia de fato diz sobre a cremação do corpo? Será que a cremação não é pecado ou uma ação contra Deus? E outra pergunta, se o corpo for incinerado, como se dará a ressurreição? Quero nesse vídeo responder a todas estas perguntas, mas antes, aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. E vamos para o vídeo. E aí, pessoal, o cristão pode ou não ser cremado? E o que a Bíblia diz sobre a cremação? Antes de falar o que a Bíblia diz sobre a cremação, me permita citar o conceito de cremação. O que é cremação? Cremação nada mais é do que o ato ou efeito de reduzir a cinzas um corpo através da queima do cadáver. Essa prática chamada cremação é uma prática muito remota, ela é muito antiga. Segundo os historiadores, ela existe há mais de 7.000 anos antes de Cristo. Apesar da antiguidade da prática da cremação, ainda existem muitos tabus que rodeiam ou que cercam o assunto, pois se trata da despedida de um ente querido. Isso envolve emoções, envolve sentimentos, laços e etc. De modo que há várias religiões discutindo o tema. Algumas se posicionam a favor, outras se posicionam contra. Vejamos o que dizem algumas religiões. Quero começar primeiro pelo Espiritismo. O Espiritismo é plenamente a favor, desde que ocorra 72 horas após a morte, sob o argumento de que esse é o tempo suficiente para que o espírito se desligue do corpo. Os budistas, tradicionalmente, dão fim ao corpo a partir da incineração, sob o argumento de que essa prática preza pelo meio ambiente e evita a contaminação do solo. Os hindus, ou hinduísmo, também defende a incineração ou a cremação do corpo sob o argumento de que o processo da queima ajuda a purificar o corpo e também desligar a alma do mesmo. O catolicismo, desde o Vaticano II, ou seja, desde 1963, o Papa Paulo VI liberou ou permitiu ou tornou a cremação um processo válido na despedida do ente querido. O protestantismo, por sua vez, defende a liberdade cristã, ou seja, o cristão tem a plena liberdade de defender se quer ou não a cremação como forma de despedida do seu ente querido. Mas também existem algumas religiões que são contra. Exemplo, o judaísmo e o islamismo são absolutamente contra, sob o argumento de que se nós viemos da terra, para ela devemos retornar. O candomblé, que é uma vertente do espiritismo, proíbe a cremação, sob o argumento de que o iniciado veio da terra e para ela ele deve retornar. Mas diante dessa dialética, uns contra, outros a favor, o que de fato a Bíblia diz sobre a cremação? Não se assuste, mas a Bíblia não diz absolutamente nada sobre a cremação. Não há nada específico, de forma explícita na Bíblia, sobre a cremação. Na verdade, nós temos algumas passagens no Velho Testamento, que fala sobre a incineração de Saul e seus filhos, mas a Bíblia não se posiciona a respeito desse tema. Por isso mesmo que os cristãos têm a liberdade de decidir se eles querem optar pela cremação ou pelo simples sepultamento. De modo que aqueles que são contra por várias razões. Primeiro, há aqueles que dizem que cremar o corpo é uma forma de desonrar o corpo. Mas convenhamos, não há nenhuma desonra nesse processo da cremação quanto ao corpo. Um outro argumento dos que se posicionam contra é o seguinte: como se dará a ressurreição no caso da incineração? Ora, João 5 e o versículo 21 diz que o Senhor ressuscitará a todos. O que a cremação faz é apenas acelerar o processo de reduzir o corpo ao pó, à cinza. Mas todas as ressurreições, de fato, se dará de corpos que se dissolveram, de corpos que estão nesse estado de pó e cinza. E pense comigo, pense nos vários tipos de morte, aquelas pessoas que foram comidas por bichos, por selvagens, por tubarões e etc. E independente de como se deu a morte, todos os corpos, com o tempo, eles se reduzirão a cinza.
e todos eles será ressurreto. Então volta a repisar, o problema da cremação, na verdade, nada mais é do que acelerar o processo de redução do corpo à cinza. Então, não há desonra no processo da cremação. Isso não impossibilita a ressurreição, pois a ressurreição é um ato miraculoso, é um ato sobrenatural, e quem fará isso é aquele que deu origem ao corpo, então ele é poderoso, onipotente e suficiente para trazer de volta esse corpo, mesmo estando em estado de incineração. E aí, pessoal, gostou do tema? Aproveite aí para manifestar a sua opinião, deixar os seus comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. E até o próximo vídeo.